Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o segundo episódio do nosso podcast aqui do Yellowstone Lab. Eu sou o Zé e daqui a pouco eu vou apresentar os nossos convidados mais que especiais. E você já sabe que o Yellowstone Lab é esse lugar especial aqui do Capra Institute, onde a gente esmiuça, investiga, mergulha e entende um pouco melhor sobre a natureza, sobre as nuances, sobre as camadas, um pouco sobre a complexidade na relação entre tecnologia, sociedade, ser humano, empresas, sentimentos, dores e amores de cada um de nós nesse dia a dia maluco desse ano que está começando agora. Se você está vendo a gente em 2047, hoje é dia 9 de janeiro de 2025. Espero que aí no futuro as coisas estejam bem melhores do que elas estão por aqui, neste exato momento. Então, o nosso podcast de hoje, o nosso papo de hoje, vai falar um pouco sobre algo que parece ser tipicamente humano, mas que em inovações mais recentes, as máquinas inteligentes parecem demonstrar características e comportamentos, enfim, que nos aproximam, talvez. A gente vai descobrir isso junto hoje. E aí é legal a gente começar. A gente sempre começa do princípio de quando os continentes ainda estavam unidos há milhões de anos atrás. E desde muito tempo atrás, assim, várias sociedades e várias épocas sempre tiveram mitos e lendas e histórias sobre entidades não humanas. Então, se a gente voltar lá para os gregos e para o pessoal que morava ali naquela região ali do Mediterrâneo, a gente tinha um tal de Talos, que era um gigante de pedra que protegia a ilha de Creta. A gente tinha os trabalhadores autômatos da forja de Hefesto, e, enfim, várias outras histórias ali ao longo do tempo em que, de alguma forma, a gente transferia características humanas para entidades que não eram feitas de material biológico como a gente. Às vezes eram pedras, às vezes eram madeira, às vezes eram várias outras coisas diferentes, e que nos permite fazer um paralelo com esse momento em que a gente fala muito sobre inteligência artificial, que a gente reflete muito sobre os limites de evolução dessas máquinas inteligentes, esses serviços, essas plataformas, esses chatbots, GPTs e coisas parecidas aí, que estão dominando o noticiário, que estão dominando a nossa vida cada vez mais. E no começo, a partir dos anos 60, a gente começou a ter algumas experiências interessantes. E aí eu vou citar uma delas rapidamente, depois a gente volta no exemplo, que vai nos ajudar a fazer a abertura do episódio e nos levar aqui para o primeiro bloco do papo. Então, teve um experimento ali em meados dos anos 60, que foi criado um chatbot, que basicamente era uma tela com uma linha ali de interação, isso em computador rudimentar, em todas as infraestruturas ali que eram típicas dos anos 60. E era uma coisa muito simples, e mesmo assim, o comportamento das pessoas interagindo com aquele robozinho, ou com o avô dos robôs, o comportamento das pessoas foi algo que chamou muito a atenção dos pesquisadores. E acho que isso é o elemento inicial que nos ajuda a puxar a reflexão central do papo de hoje, que basicamente a gente vai responder uma pergunta, que talvez você já tenha visto aí no título, mas que eu dividi em dois aqui para apresentar os nossos participantes incríveis do papo. Então eu começo perguntando aqui para o Arlan. Arlan, existe amor através da máquina? Bom, se existem outras coisas, eu acho que também pode haver amor, né? Olha só que alguém vai sair daqui comprometido hoje. E aí eu aproveito para chamar o Ricardo Capra. As máquinas são capazes de amar, Capra? Bom, se existem máquinas e elas têm vida dentro do conceito do que a gente chama de vida, ou seja, estão ligadas, por que elas não podem ter um tipo de sentimento como amor, né?
Essa é a pergunta que a gente vai querer sair daqui respondida nos próximos minutos. E aí, eu acho que uma brincadeira que a gente fez aqui ao longo da composição desse episódio foi lembrar do título da música dos Beatles, All You Need Is Love. E essa ideia, né, de que essa ideia de amor e que o atingimento desse amor seria o objetivo importante, todo o resto não era importante, ou melhor, tinha uma importância menor do que o amor, né? Eu lembro de uma música do Eagles que fala que a música chama Love Will Keep Us Alive. E aí, no meio da música ali, eles falam, olha, pode não ter comida, a gente pode passar frio, mas o amor vai nos manter vivos. Eu não sei se o amor resiste a situações extremas como essa, mas é legal a gente pensar que essa ideia de amor que a gente tem hoje é uma ideia bastante recente. Talvez tenha, sei lá, 100 anos, 150 anos, esse amor romântico, essas coisas que a gente vê no cinema e tal, e no final o mocinho e a mocinha ficam juntos e são felizes para sempre, que é uma grande enganação, mas vamos fingir que é verdade. Mas essa concepção de amor ocidental, ela é uma invenção bastante recente. Outras culturas, em outros tempos, tinham outras ideias, talvez usavam até outros termos para descrever alguns tipos de sentimento ou o que elas sentiam em determinadas relações que elas estabeleciam com as pessoas que moravam com ela, porque a gente fala de amor romântico, a gente fala de amor de amigo, amor de família, a gente usa uma palavra para descrever vários tipos de sentimento. Em outras épocas, essas concepções e essas descrições e esses entendimentos foram um pouco diferentes. E para a nossa cultura mais contemporânea aqui do Ocidente, o amor entrou ali no âmago da humanidade como essa principal matéria-prima que talvez fosse o melhor elemento que definisse o que é o ser humano, o que nos faz humanos. E aí é legal a gente talvez viajar um pouco no tempo aqui. O Arlan é o nosso operador aqui da máquina do tempo, e eu queria saber um pouco sobre o que a filosofia, o que a história do pensamento humano tem a nos dizer sobre o amor. Bom, esse episódio vai ter então 12 horas e vai se encerrar. É uma pergunta muito boa, né, Zé? Eu acho que essa abordagem ela é bem interessante. A gente fazer esse apanhado histórico, né, para compreender um pouco melhor assim o objeto. E o amor, ele é um conceito historicamente muito multifacetado, assim, né? Um conceito que, como tu mesmo trouxe na introdução, ele tem muitas abordagens possíveis. E no contemporâneo a gente também vai dividir ele em vários tipos de amor e não vai dizer que é uma coisa só, né? Mas, como aspecto geral, seria interessante fazer um recorte, pelo menos, para a gente conseguir analisar da mesma maneira ele ao longo da história e ver essa evolução. De repente, depois a gente pode transferir isso para outros fatores, outros elementos desse tipo de amor, né? Mas, primeiro, vamos falar um pouco sobre o amor romântico, né? O que é esse amor romântico, então, ao longo da história? E a primeira grande obra, acredito que a gente tem falando sobre o amor romântico vai ser o Banquete de Platão, né? É uma obra considerada da introdução aí do pensamento antigo, onde o Platão vai trazer ali, através do seu diálogo, vários autores que vão falar sobre as diversas formas de amor, né? Ele vai trazer uma ideia de que inicialmente éramos um ser único, com 2 cabeças, 4 braços, 4 pernas, etc., que fomos divididos e que então o amor seria então essa busca por essa nossa outra metade, né? Que era tão plena e tão poderosa que assustou até os deuses, por isso que eles nos separaram, né? Pelo medo que eles tinham dessa coisa maravilhosa que era a união desses 2 seres. O Platão também vai trazer no mesmo diálogo ainda a ideia de que, na verdade, o amor é a busca pelo que falta. E quando tu adquire aquilo que te falta, tu já não mais ama, porque tu já tem. Então ele também traz essa abordagem. E uma última e terceira abordagem que eu acho muito interessante é a abordagem que o Platão faz sobre a ideia de que só é possível haver amor entre 2 homens. Aí, nossa, pois é, gente, caso vocês não saibam, né, os gregos tinham relações que nós hoje vamos chamar de homossexuais com uma certa naturalidade que a nossa sociedade talvez não tenha. E o Platão vai dizer, então, dentro da obra dele, que o amor entre homem e mulher não é possível porque um homem e uma mulher sempre vão buscar algo na sua relação, que seria um filho, porque é possível procriar
nessa relação. Já dois homens só se deitariam se houvesse um amor pleno, porque não há nenhum motivo por trás daquilo senão o amor. Então, olha como na primeira obra, já que fala sobre isso, né, ela é tão dinâmica e aborda tantas questões diferentes. Mas o ponto principal de todas essas linhas aí que Platão está abordando é a ideia central de Platão, que é essa ideia do mundo das ideias, desse mundo idealizado, dessa imagem idealizada, projetada no ideal, né? Que vai seguir ainda na Idade Média. Na Idade Média vai ter uma transição, vai entrar ali a escolástica, nós vamos estar falando então da presença de Deus, da Igreja Católica, e na Idade Média, autores como Santo Agostinho vão falar ainda dentro da ideia de um amor idealizado, que na verdade o amor ele é uma representação mundana da busca infindável pelo divino. Então, é através do amor que tu garante a eternidade da alma de alguém, né? É um ato de amar, tu cuidar da pessoa, tu ser zeloso pela alma dela. Isso é um ato de amor. E daí a ideia dos casamentos como esse lugar seguro, onde a salvação é possível, né? Essa ideia, então, monogâmica já, de um casamento estável entre um homem e uma mulher, que vai ali construir esse sentido de amor como um zelo pelo outro. Já na Idade Moderna, a gente tem o início ali do iluminismo, né? O início de um pensamento que vai buscar muito a ideia da lógica e vai tirar a visão idealizada, né, do amor e vai colocar num campo um pouco mais próximo do pensamento humanista, que coloca o ser humano como centro, então, do universo. E esse pensamento moderno vai trazer coisas como, por exemplo, o amor é uma ferramenta de assegurar o bem para a alma. Ou seja, já olhando o amor aqui como uma ferramenta mundana mesmo, né? Ele é uma ferramenta mundana de assegurar aquilo que é ruim, aquilo que é bom, aquilo que vai me trazer construções para o meu espírito, né? E daí, entendendo ainda uma ligação divina, porque o Descartes que vai propor isso, ele ainda tem Deus como centro ali da sua análise, né? E já no finalzinho da Idade Moderna, início da Idade Contemporânea, a gente vai ter ali o autor, o Schopenhauer, já rompendo drasticamente com essa visão, né, do amor como algo para além do físico. E ele vai dizer, na verdade, que o amor nada mais é que uma representação da vontade do viver. Como assim? Tu quer tanto viver, mas tanto viver, que o amor ele funciona como um impulso inconsciente para que tu procrie a espécie. E é isso. Não existe nenhuma função no amor além da procriação. E essas visões, então, ao longo da história, a gente vai vendo que ela inicia muito idealizada, ela vai se tornando mais terrena, digamos assim, mais mundana, mais humanista, mas ela sempre tem ali um caráter de essencialidade. Então, o amor ele é essencial. Indiferente se ele é idealizado, indiferente se ele é mundano, ele é essencial na construção do indivíduo numa sociedade, né? Independente também da forma do amor. A gente vai até, por exemplo, a gente está falando aqui do amor romântico, mas se a gente for falar, por exemplo, o amor de amigo, o Aristóteles lá no passado já dizia que o amor de um amigo é o amor, ele vai usar uma expressão que eu gosto muito, que é o amigo é um outro eu, né? Que é a busca da virtude. Então, o amor na amizade é a busca por alguém com quem compartilhar essa virtude, com quem ser alguém virtuoso, que é justamente essa elevação da alma do Aristóteles. Então, mesmo quando a gente fala de outros tipos de amor, a gente ainda tem esse conceito como central. Ele sempre vai ser central na atuação do ser humano, seja ele idealizado ou não. Eu acho que tem um ponto interessante aqui para fazer o link, para pegar um gancho, que eu acho que tem para mim, de uma certa maneira, para mim a culpa de todos os problemas da humanidade é do Platão. Esse lugar que ele criou, do lugar ideal, essa cisão que ele fez no framework da realidade, da existência, assim, eu acho que ela foi muito danosa para a nossa sociedade de uma forma geral, assim, mas não é o tema do episódio de hoje, mas por que não a gente pode fazer um episódio futuro para fechar a temporada chamado A Culpa é do Platão. Fica aí uma ideia para a gente pensar. Mas eu acho que tem dois elementos disso dessa aula que você nos deu agora, que são os seguintes. Eu acho que primeiro essa questão da idealização, no sentido de projetar uma coisa ideal, né? Uma coisa que preencha o meu buraco.
ficou muito ruim essa minha frase, mas fica pela piada. Que me complete, e aí pode ser Deus, pode ser o amigo, pode ser a mulher, pode ser o homem, né? Enfim, cada época vai ter ali o seu objeto. Mas parece que nos falta alguma coisa, né? Então, o amor, ele de alguma forma ajuda, é um alimento da alma, porque a alma tem fome. Parece que nos falta alguma coisa e isso que a gente está chamando de amor ou de sentimento são vias pelas quais a gente nutre necessidades da nossa alma. Quando a gente come, a gente ingere nutriente que nutre o nosso corpo. Então, assim, acho que tem esse elemento da idealização que diz respeito a essa experiência que a gente vai viver, ou a isso que a gente vai sentir, essa relação que a gente vai estabelecer, que vai resolver esse problema. E tem um elemento também dessa questão da essência humana, de precisar de alguma coisa e precisar, essa fome da alma, do corpo, enfim, que precisa ser atendida, essa necessidade que precisa ser atendida. Lá nos anos 60, um cara do MIT chamado Joseph Weizenbaum, ele criou talvez o que tenha sido o primeiro chatbot chamado Elisa ou Eliza, depende de que lugar do mundo você é, que sotaque de inglês você fala, mas era um troço muito rudimentar, que basicamente tinha uma linha ali de comando, que a pessoa fazia uma pergunta do tipo, o que você tem para falar? Então, assim, você estava conversando com um robô e o robô seria um psicólogo, né? A experiência era essa. E aí a pessoa colocava lá, por exemplo, o que você tem para me contar sobre meu pai? E a programação pegava um trecho da pergunta e devolvia uma pergunta para o usuário. Então eu falava assim, eu queria falar mais coisas sobre o meu pai. Aí ela pegava meu pai e fazia uma pergunta para mim de volta. Mas o que você tem pensado sobre o seu pai? Aí eu respondia, ela pegava um trecho da minha resposta e produzia uma pergunta. Então era uma coisa muito rudimentar, pensando inclusive com o que a gente tem hoje, talvez seja incomparável, mas era uma experiência muito rudimentar. E os pesquisadores tiveram várias versões desse chatbot rodando essa mesma experiência. E os pesquisadores da época se surpreenderam porque a galera abriu o coração pro robô. E era um computador dos anos 60, assim. Então as pessoas falavam sobre problemas sérios, tinha gente que chorava. E esse efeito dessa projeção, desse laço que era estabelecido, literalmente, como se tivesse um psicólogo do outro lado, como se a pessoa estivesse conversando com um amigo, né? Ficou conhecido como Elisa ou Eliza Effect, o efeito Elisa. E aí a gente... Então, beleza, anos 60, com aquela qualidade de infraestrutura e tecnologia, dispositivo e tal, a gente já viu isso acontecer. É uma história clássica, assim. E a gente vem para o mundo de hoje. Então, lá no Japão, a gente tem lá um chatbot, inteligência artificial, que é um monge, que interage com as pessoas lá no mosteiro. E a gente tem alguns aplicativos, alguns serviços, aí, alguns aplicativos de celular mesmo, até, que são aplicativos de relacionamento. E que oferecem, naturalmente, níveis de interação num nível de complexidade incomparado com a Elisa. Né? E as pessoas, o número de usuários tem crescido muito desse tipo de serviço. E a gente depois até cita aqui alguns exemplos mais específicos. Então, Capra, queria que você... Eu vou te dar 2 pontos e queria que você unisse esses pontos. Eles estão bem distantes, talvez. Mas acho que esse é um dos seus superpoderes. Conectar coisas que aparentemente se encontram distantes no tabuleiro. De um lado, a gente tem essa questão da projeção do ser humano, né? Então, às vezes a gente gosta de um objeto na nossa casa, às vezes a gente fala com o nosso cachorro, o nosso gato, como se ele fosse um ser humano e entendesse o que a gente está falando. Então, a gente projeta bastante coisas que a gente sente ou que a gente necessita em outras coisas que nos circundam. E, naturalmente, quando do outro lado você tem um AI agent ou uma aplicação de capacidade e complexidade similar,
e aí você pode até nos ajudar a entender o que se trata, que um agente do AI, que não tem nada a ver com um agente, literalmente agente, né? Mas que você tem um elemento com poder computacional, complexidade algorítmica e tal, capaz de alimentar essa projeção natural que o ser humano realiza com tudo. Então eu consigo criar um feedback positivo e talvez estabelecer uma relação, por mais que a interface seja uma tela, seja um celular ou uma tela de computador. Então eu tenho agora um AI Agent e eu estou descobrindo essas portas, essas APIs abertas por meio APIs dessa interface sentimental do ser humano. E aí? O que a gente faz agora? Eu acho que antes de conectar, a gente tem que desmontar um pouquinho mais o conceito. Por que eu estou indo para esse lado? Porque, assim, para um olhar analítico do problema, eu preciso primeiro desmontar o próprio conceito. E eu acho que o que o Arlan trouxe para a gente, de determinar ou de classificar o amor, né? Ele trouxe talvez um dos aspectos do amor, que é a caracterização filosófica dele. Porque a gente tem outras dimensões do amor. Né? A dimensão biológica, né? Que aí a gente está falando efetivamente de uma interação química, hormonal relacionada com isso. Né? A gente tem uma outra abordagem que é a psicológica, né? Que vai estar mais olhando para o emocional, empatia, entre outras coisas. E vai ter essa que o Arlan trouxe para a gente, descreveu para a gente super bem. Por que eu estou indo por aqui para trazer essa resposta do ponto que tu trouxe? Né? Porque cada uma delas vai ter um tipo de interação diferente com o outro. E aqui o outro, até agora, a gente está tratando como um outro humano. Né? A gente pensou, e sempre que a gente vai caracterizar amor, a gente sempre vai relacionar com outro humano. E do que a gente é feito como humano? Né? A gente é feito de uma série de coisas que a gente talvez não consiga traduzir, mas todas essas expressões, de alguma maneira, são aquilo que nos formam culturalmente, psicologicamente, emocionalmente, como um ser baseado no nosso conhecimento, nas interações que a gente teve na nossa vida, no que a gente já teve de relação com as outras pessoas que estavam ao nosso redor, com o ambiente que a gente está inserido. Né? Então, a gente é formado por esse monte de pequenas partes até nos compor como um indivíduo. O que a gente está fazendo nesse momento com o que a gente chama de AI agents, né? Os agentes de inteligência artificial, eles são esses repositórios de conhecimento sobre a gente. A gente está colocando conhecimento sobre humanos, de alguma maneira, interagindo com esses agentes em interfaces que podem ser elas como forem. Porque, assim, em nenhum momento da nossa interação aqui, a gente disse que a interação do amor precisava ser... inclusive na abordagem do Arlan, quando ele traz isso de uma maneira, uma abordagem mais filosófica, que ela precisava ser física. Né? Inclusive, ele fez uma separação do físico para o não físico com relação ao amor. Então, tu até usou um termo aqui, né, Zé, de que, não, peraí, quando você está interagindo com uma máquina. Não, na verdade, você pode estar interagindo com um outro ser humano, amando um outro ser humano que está do outro lado da máquina, né? Numa conexão com ele, interagindo com ele através de uma conexão, através de uma rede, que há pouco tempo atrás era inimaginável a gente ter esse tipo de relação, interação e sentir amor por um outro indivíduo usando um fio. Mas, na verdade, o que trafega nesse fio é o nosso sentimento, nosso conhecimento, nossa cultura, de alguma forma, que a gente trafega por esse fio. Já que a gente está trafegando pelo fio e está ficando resquícios de nós dentro desses fios, por que onde isso está ficando não se torna parte do outro? Como que a gente sabe que uma interface que a gente tem com outro indivíduo que está do outro lado de uma conexão que a gente está fazendo, não está usando lá os filtros que deixam ele diferente do que a gente imagina, e eu amo aquele outro baseado nos filtros que ele possui. Talvez ele é formado, o meu amor é baseado em elementos que tiveram ruído do fio. Tá? Porque o ruído
gerou uma interação com aquele outro indivíduo que eu não imaginava. Então, eu estou indo para esse lado porque, para mim, conceitualmente, tem uma característica dessa conexão que, fundamentalmente, tem que existir o outro. Deixa eu só aproveitar uma coisa que você falou do ruído, porque imagina que a pessoa está tendo essa relação com alguém que mora longe, né? Só para pegar um exemplo fácil, e bem naquele momento que a pessoa que mora longe vai cometer aquele erro de português que você não consegue aceitar, dá uma travada. Então você nunca tem contato com o principal defeito que te afastaria do seu amor. O ruído te salva. Olha que louco, eu achei muito bom isso que você falou. Não, e o ruído, ele também está presente se a gente quiser transportar para o ambiente físico, ele também está presente no físico, né? Porque se a gente for pensar, toda a interação humana ela é cheia de ruídos. Então, a gente já está mudando o ambiente, mas e esse ambiente, ele também nos compõe, né? O ser humano, ele é composto por essas interfaces digitais que estão conectadas conosco. Então, talvez em alguns casos a gente vai até considerar que o filtro já faz parte daquele indivíduo, de tanto que ele não consegue conviver ou viver sem o filtro para se relacionar com as outras pessoas, seja um filtro de visual ou filtro de voz, ou seja o que for que a gente for usar, ou para eu, como tu usou agora super bem, né, Zé? Daqui a pouco eu estou fazendo uma interação com outro indivíduo por texto, né? E aquela pessoa está começando a se relacionar comigo, criando uma empatia, e daqui a pouco aquilo se transforma em amor, mas daqui a pouco, cada vez que eu vou escrever para essa pessoa, eu passo por um assistente artificial para corrigir o meu texto, para eu não passar pelo risco de ele me interpretar mal, ou por esse outro indivíduo achar que eu estou passando uma mensagem inadequada no tom que eu mandei, né? Ou então eu vou mandar uma selfie para ele, ou para ela, ou vou mandar um vídeo, um nudes para essa pessoa, mas eu faço umas correçõezinhas ali no meu nudes, na minha foto, para chegar a algo mais adequado para aquela pessoa, talvez, porque na composição do que a gente está chamando de amor, que é cheio de elementos em volta, talvez aquela minha imperfeição passe despercebida no dia a dia, já que aquele indivíduo, aquela pessoa me ama por tantos outros componentes, e não isoladamente aquele físico que está ali. Eu estou indo para esse lado porque, para mim, sim, o que a gente está criando nos assistentes artificiais, nesses agentes artificiais que estão ao nosso redor, eles, em alguns anos, vão ter condições, conhecimentos e sentimentos suficientes armazenados a ponto de fazer uma interpretação e conexão disso como a gente conecta. A gente, como sociedade, como ser humano, teve uma jornada de desenvolvimento, de aprendizado, de cultura para cultura, que a gente está agora ensinando as primeiras crianças artificiais, né? Aspas aqui porque eu estou dizendo, né? Porque, na verdade, a gente está agora, essas crianças artificiais estão chegando, então elas ainda não conseguem conceber o conceito de amor assim como uma criança. Ela pode amar, mas ela não entende aquilo enquanto criança. Ela vai conseguir traduzir aquilo como amor em algum momento que ela conseguir dizer, expressar. E eu acho que o que a gente está vivendo nesse momento da entrada, ainda a relação com as interações, os inputs, a informação fazendo parte da base de conhecimento. Está criando a cultura da máquina dentro da cultura do humano. Mas, em todos esses momentos que eu falei, a máquina continua sendo outro. Ela também é outro. Na nossa interação aqui tem sempre 4 pessoas, né? 4 elementos, né? 3 indivíduos humanos e um outro digital, máquina, que está ao nosso redor aqui de alguma maneira. É pelo fio, é pelo armazenamento da informação, é pela gravação, esse outro está presente. E por que esse outro não pode, de alguma maneira, com base de conhecimento suficiente, tendo ouvido tantos sentimentos? A gente sabe que tem os assistentes artificiais que são psicólogos, né? Agentes artificiais que agem como psicólogos, né? Isso está sendo treinados e testados no mundo todo, né? Com essa base de interação com os indivíduos no dia a dia, por que esse outro não pode, daqui a pouco, assumir um papel de também ter os seus sentimentos com relação àquilo e, quem sabe, amor, né?
Talvez ele não vai ser o amor biológico que a gente conheça, né? Talvez ele não vai ser o amor psicológico, mas talvez o amor filosófico ele vai ser, né? Porque talvez o que a gente está trazendo de amor como abordagem filosófica, a premissa do outro máquina talvez consiga também adotar essas características, né? Não, e eu acho interessante essa abordagem que tu fez, Capra, porque assim, quando a gente vai lá na Grécia, e olha como a gente sempre busca esses conceitos, né? Porque de alguma maneira eles acabaram evoluindo e deram origem ao que a gente tem hoje. Lá na Grécia, eles já faziam a distinção entre amor e paixão, né? A ideia, né, bem famosa de que paixão vem de pathos, que significa doença, tudo mais. E no contemporâneo, a gente entende isso como uma projeção narcísica. O que é a paixão, então? A paixão, ela seria isso que o Zé falou também, né? Eu olhar, por exemplo, um abajur e eu projetar no abajur coisas que não são do abajur, elas são da minha mente. E eu projeto no abajur, então eu passo a olhar ele com os olhos que eu criei na minha mente, e não como ele é de fato, né? E a gente faz muito isso no contemporâneo, né? Eu brinco com os alunos, às vezes, quando eu tô dando aula, eu falo assim, sabe aquele ator, aquela atriz, aquele jogador de futebol que vocês gostam muito? Então, eles também vão no banheiro. Por quê? Porque a gente projeta coisas neles, coisas, imagens, e ideias, e pensamentos, e falas que não são daquela pessoa, são de nós. Portanto, o amor, ele não é fora de nós, o amor é dentro. Ele se baseia numa imagem que eu vou criar naquilo. Claro que eu estou falando aqui da paixão, ou seja, dessa projeção narcísica. Mas emoções como o amor também se dão dessa maneira, né? No contemporâneo, existem autores como o Carl Rogers, como a Brené Brown e como outros autores que vão estar utilizando da ideia de que o amor, ele é quando tu passa dessa imagem idealizada. Então, tu projeta a imagem é perfeita, depois de um tempo isso vai caindo, porque eu vou conhecendo a pessoa, eu vou vendo que ela, como você fala, né, ela escreve errado, ela tem um trejeito, ela tem não sei o quê, né? Ela vai no banheiro. Ela vai no banheiro, né? E às vezes é mais fedido, né, do que a gente gostaria. Tudo isso vai desconstruindo aquela imagem idealizada. Mas o amor é o que resta depois disso. Que o que seria o amor, então? O amor seria esse espaço seguro que existe entre eu e o outro, onde eu não sou julgado pelos meus defeitos e eu aceito os defeitos do outro. E olha que mesmo dentro dessa concepção mais contemporânea de amor, amor com uma inteligência artificial ainda é possível. Porque eu ainda vou me relacionar com a máquina vai me responder, ela não vai me julgar pelos meus defeitos e eu vou me sentir ali seguro e eu não julgarei o fato de que ela é uma máquina. Entendem que é esse o único defeito que teria, né? Que ela não é física, como o Capra falou, né? Eu não vou ter o toque com a máquina, mas todo o restante, de repente, eu vou bater um papo, eu vou ser compreendido. Por vezes, o diálogo pode ser construído, depender de quem programa, para que aquele diálogo sempre concorde com o que eu estou falando, né? Mesmo que seja uma coisa que às vezes eu penso, não, ninguém concordaria com essa minha ideia, mas eu tenho aquele meu amigo que vai concordar comigo. Nesse caso, o amigo vai ser a máquina, e ela vai concordar. E mesmo dentro, olha só, das duas imagens, tanto a paixão quanto o amor podem ser construídos dentro dessa ideia. Porque, novamente, o amor não é externo, não é uma coisa que eu toco, vejo, né? O amor por um lugar não é o lugar, é a minha mente. A gente até brinca, né? Se você amou um lugar muito no passado, não cometa o erro de voltar nesse lugar. Porque tu vai perceber que o lugar mudou, ou seja, essa imagem idealizada não é a verdade. Ela só existe aqui, o amor só existe na minha mente. Tá vendo como a culpa é do Platão? Tem muita coisa idealizada, né? Mas eu achei muito legal isso. E aí eu quero provocar vocês numa coisa que eu acho que... vou discordar só para pegar fogo, assim. Eu achei muito legal você ter trazido essa questão do narcísico para o papo. E aí a gente lembra lá da história, né? Que ele se olha lá no rio e se apaixona por ele mesmo e tal. E aí e para mim, a relação com a máquina... Então, vamos lá. O Capra falou sobre a questão do outro na conexão, né? Aí ele usou o fio, o ruído e tal. Então, assim, de uma certa forma, as tecnologias de comunicação, elas sempre foram mediadoras,
uma vez que a gente sai da tradição oral e vai escrever depois, sei lá, o telégrafo e assim por diante, aí você tem um elemento que media o emissor e o receptor da mensagem, né? Então, em algum momento, eu podia namorar por carta. Lá nos primórdios dos anos 90, ali, quando a internet começou, a gente conhecia pessoas no chat, e eu recebi carta de uma moça que eu conheci no chat em 1997, com uma foto dela. Não era nude, porque tinha que revelar a foto. Mas estava mediado por uma tecnologia. E se de repente o carteiro trouxesse a carta, tomasse uma chuva, podia cair uma gota exatamente no lugar que ela escreveu "eu te amo" e apagar o "eu te amo". E eu não ia saber. E nem ela ia saber que a chuva apagou. Então eu estou fazendo só a brincadeira da gota da água como o substituto do ruído que a gente estava discutindo antes. Ainda, eu acho que esse outro, ele ainda, até essas nossas tecnologias de agora, eu acho que havia uma certa... me parece que o outro era o meio. Falava que o meio era a mensagem, né? Mas o outro era a mediação. Era a via. Era a estrada que conectava essas duas pessoas, entre aspas. Hoje, eu acho que não. Eu acho que existe a via, a gente está aqui numa via digital se comunicando, enfim. Então, o meio através do qual a mensagem viaja está aqui, está colocado. Agora, nesse nível de avanço e de complexidade de inteligência artificial e desses serviços todos que a gente tem disponíveis hoje, inclusive, no último mês de setembro, agora de 2024, um estudo americano pegou os minutos que as pessoas passaram por mês, em média, nos principais serviços, né? Então, o ChatGPT, por exemplo, as pessoas ficaram 12 minutos por mês. No TikTok, 75 minutos por mês. E o primeiro da lista era o Character AI, que talvez seja o principal aplicativo de relacionamento que exista hoje. Que as pessoas ficaram mais tempo do que no TikTok. E aqui eu quero usar esse dado, porque dado é importante para as nossas conversas sempre, para falar o seguinte: a gente talvez esteja atingindo o hiper-narciso. A gente está criando o ultra-narciso. Porque isso pelo qual a gente pode se apaixonar é o nosso espelho. É o que você falou, Alan. Eu vou conversar porque eu não vou ser criticado. Eu não vou ser julgado. Então, olha que piração. A gente vai se apaixonar por uma versão digital de nós mesmos? É a pergunta que eu jogo. E aqui, esse é um ponto muito, porque conforme o Capra foi falando ali, né, veio de central para mim aqui a grande problemática do Ialoceno, que é de que maneira as IAs impactam a nós. Essa é a pergunta, né? Como que as IAs vão afetar o ser do humano, ou seja, a sua existência? E aqui a gente chegou num ponto que, se a gente olhar agora... Beleza, mas de que maneira as antigas relações vão ser afetadas por essas novas relações que existem? E o que eu creio é que cada vez mais Bauman, né, com o amor líquido, vai ser a central questão da sociedade, porque as pessoas não vão ter mais paciência para conviver com outras. Porque olha aqui a que a gente estava falando da Brené Brown, lá do Carl Rogers, que o amor, então, seria o espaço seguro aonde eu demonstro os meus defeitos. Só que se eu sou acostumado a lidar sempre com alguém, que no caso vai ser a IA, que não tem defeitos e que não vê defeitos em mim, eu não vou aceitar ou saber lidar com pessoas que possuem defeitos e que julgam os meus defeitos. Eu vou ser mais intolerante, menos paciente, enfim, menos compreensivo, e vou ter menos habilidade, que é uma habilidade que, para quem está no relacionamento a longo prazo, sabe como ela é cara, que é a habilidade de ceder e de mudar. Né? Relações de longo prazo, que se estabelecem em casamentos, etc., bem no formato tradicional do que a gente está falando, elas são um constante exercício de lidar com o diferente.
que é o diferente, que discorda de mim, mesmo em coisas que são seríssimas. E a gente sabe, né? Casamento de longo prazo, aí tu tem discussões sobre coisas muito importantes, que pra ti é um assunto resolvido há anos, e quando tu vai discutir com a pessoa, tu descobre que ela pensa de outra maneira. E aquilo vai impactar a tua existência, né? A tua existência mesmo. Aquela imagem narcísica do que tu projetou de ti mesmo daqui a 30 anos mudou. Não é mais aquela. Enquanto do outro lado, no meu relacionamento com o Mia, né? Não, ela vai concordar, ela vai me apoiar, mesmo nos maiores absurdos, nos maiores defeitos que eu possa vir a apresentar, né? Então, olha como, de fato, as relações vão estar radicalmente sendo alteradas e transformadas num futuro muito breve, muito breve. Eu quero só lembrar um exemplo, porque isso para mim é uma coisa meio preocupante, assim. Mas antes até de citar um outro número aqui, Capra, você assistiu Interstellar, provavelmente, e talvez você se lembre de uma hora que o Matthew McConaughey tá o piloto lá da nave, né? Ele tem aquele robô que é tipo o assistente dele. Eu esqueci o nome do robô agora. Eram dois, na verdade. Acho que um morre em algum momento. Contei a história do filme, mas já faz muito tempo. Assiste que o filme é bom. E aí tem uma hora que ele faz alguma piada e o Matthew McConaughey falou assim, mas quem te deu essa liberdade, né? E aí ele fala, reconfigurando o nível de humor. Então, talvez, claro, assim, acho que assim, no extremo da linha, tem esse aplicativo que pode ser o espelho rigoroso da pessoa, que aí vai pegar um red pill maluco que vai fazer ali o aplicativo que vai falar, não, você é incrível, sabe? Esses personagens, tem muito personagem de filme que fica lá do lado falando, não, você tá certo, vai lá e faz, e sempre dá errado nos filmes, né? E aí você pode ter, claro, filtros ali que você vai fazendo ajustes e fala assim, não, eu quero um nível de crítica 3. Então, a sua namorada virtual, namorado virtual, sei lá, vai falar assim, você está acordando tarde de novo, pedindo McDonald's mais uma vez, José, essa é a 8ª vez na semana. O seu percentual de gordura está muito alto. Então ela não vai me amar como eu sou, ela vai ter que dar umas cutucadas. E eu acho que tem um elemento da sociabilidade que fica comprometido. Mas aí, nessa régua, né, que, sei lá, talvez um extremo seja a relação humana e esse desafio eterno que a gente tem de lidar com as diferenças, de aprender a conviver com as diferenças. E no outro extremo, a capacidade que a gente tem de dispor de uma tecnologia que vai talvez realize essas nossas necessidades da alma, de sentimentos, apenas reforçando a nossa visão de mundo, que é uma visão de mundo enviesada por definição. Mas tem um ponto aqui, Zé, que eu acho que é importante a gente pegar, porque o que vocês estão falando com relação à narcissificação das relações, estou total de acordo, tá? Com relação à questão de essas máquinas representarem ou agirem de acordo com aquilo que a gente deseja, nossas preferências. Mas a gente tem que lembrar que isto é a expressão feedback, é o output da máquina, que alguém configurou para sair assim. Por que eu estou falando isso dessa maneira? Porque tu usou um termo muito legal agora, Zé, que é determinar a régua, e até usou o exemplo do filme, né? Do que eu quero ouvir como retorno. Tá, beleza. Então eu estou parametrizando o retorno que a máquina vai me dar. Porém, não significa que o espelho não está completo dentro da máquina. O que eu estou querendo dizer com isso, tá? A máquina, por si própria, sem o filtro humano que quer escolher coisas que vão sair dali, ela está armazenando o todo. E no momento que ela armazena o todo, ela espelha a humanidade, a sociedade, as relações, os comportamentos e armazena essas bases de conhecimento em linguagem dentro dos seus bancos de dados e sistemas de maneira plena. Tá? Aí a gente vai ter aquela discussão, não, mas espera aí, ainda não tem sensores no cérebro, não tem o sensor do coração para ver quando bate mais forte, mais fraco e tal.
Tudo bem, nós vamos, obviamente, evoluir para ter sensores conectados em absolutamente tudo e vamos ter esse espelho de tudo. É óbvio, a evolução da tecnologia para coletar esse organismo funcionando está cada vez mais próximo, isso a gente está vendo. Para onde eu estou indo nessa abordagem, está óbvio que é o seguinte, não, eu tenho o mirror, o espelho lá completo, tudo está ficando lá. O que a gente está dizendo aqui é, não, tá, para eu amar mais esta ou esta, eu quero configurar parâmetros diferentes. Mas o todo está lá dentro. Então, onde eu quero chegar com isso é que o espelho, ou a gente se enxergar, ou a gente refletir, saber o reflexo, ou ter acesso ao reflexo de partes nossas, tá? É uma escolha que a gente está fazendo no output. Agora, a máquina, se ela tem todos os sentimentos, todas as relações em suas bases, num modelo de linguagem organizada, classificada e padronizada em modelos que conseguem olhar para um padrão humano, com talvez uma base de conhecimento que nenhum humano, talvez não, né? Que nenhum humano teve condições de armazenar como ela tem hoje, talvez ela saiba melhor do que a gente o que é amor. Tá? Talvez o que a gente quer ouvir com relação ao amor dela seja o limitante para ter uma resposta real do que é amor. E aqui é porque talvez a gente, ser humano, não está fazendo as perguntas certas para esse espelho que a gente está construindo. Então, para mim, a expressão que a gente está querendo chegar e na definição que a gente humano, na nossa base psicológica, biológica ou filosófica, definimos como amor é limitada. E quem talvez tenha a resposta disso seja esse espelho que a gente está criando ao nosso redor, que, por incrível que pareça, já está dentro de uma máquina. Olha, eu acho que tem polêmicas aqui em tudo que você falou, porque eu acho que tem algumas premissas ali na base do que você trouxe. Por enquanto, a principal... eu acho que assim, a quantidade de dado bruto que a máquina, vamos chamar de máquina essa entidade aqui, só para facilitar o papo, mas a quantidade de dado bruto que o sistema de um desses aplicativos aqui armazena é cada vez maior. E na medida em que as pessoas estão gastando mais minutos com isso, você está só crescendo a sua base. E eu acho que o vetor aponta nessa direção de ter uma amostra cada vez mais representativa, né? Falando em termos estatísticos. Aí tem um segundo ponto aqui, que é a interação, ela é fundamentalmente mediada... Desculpa, Zé, eu preciso te interromper nesse ponto, porque a visão estatística também é uma adaptação de modelo humano. Mas o que está ficando lá é muito mais que isso. Então, eu ia chegar lá. O enquadramento estatístico ele é uma parametrização humana, porque não importa o que eu estou fazendo e como eu estou tratando essa informação hoje, ela está ficando lá. Segue lá. Exato. Mas, então, isso é isso. Basicamente é isso. Só que, nesse momento da história, em 2025, o que está ficando lá é fundamentalmente linguagem. E aí, a gente vai ter um episódio futuro em que a gente vai falar um pouco mais sobre essa relação, se a linguagem ela é capaz de representar a totalidade da realidade ou não. Então, se o que está ficando lá... Então, assim, tem dois cenários. A hipótese 1 é a linguagem ela é capaz de representar 100% da nossa existência. Então, a máquina vai ter tudo, nesse sentido que você falou. A hipótese 2 é a linguagem ela não é capaz de representar o todo. Tem coisa que fica fora da linguagem. Tem coisa que eu não consigo nomear. Eu te amo tanto que eu preciso de uma palavra nova. Como diria Extreme, more than words. Eu preciso de mais do que palavras, já que a gente usou música como exemplo aqui. Então, nessa hipótese 2, a máquina ela tem o que eu consigo nomear. Talvez com sensor e com, sei lá, mini robôs e coisas circulando, a gente possa captar e completar camadas de reações químicas e tal, só que aí vai sempre chegar num lugar ali que vai ter uma coisa tipo, alguma coisa da alma, alguma outra entidade humana que talvez não exista, mas que algumas pessoas acham que existem,
Então, assim, basicamente, talvez exista um pedaço do humano que não seja computável no final das contas, que não seja digitalizável no final das contas, e aí, beleza, pode ser que não seja digitalizável, mas vai ter tanta coisa armazenada que a gente nem precisa disso, né? Não é porque a pizza veio sem o tomate, não é porque a pizza veio sem o tomate que ela não é uma pizza, certo? Mas... Eu entendi teu ponto, tá? E é só para, de novo, não quero cortar, né? Porque, obviamente, eu fico animado com a conversa, porque eu acho que a gente precisa trazer o Chomsky para participar dessa conversa, porque para a gente falar, dizer que algo não é linguagem, a gente vai ter que trazer essa discussão sobre linguagem, né? Porque talvez claro. Isso que a gente está tratando como não linguagem, as expressões do corpo, o sentimento, de alguma maneira se transformam em um tipo de linguagem, que é o que ele vai abordar lá de uma maneira geral nos escritos. Então, me referindo à linguagem, eu estou me referindo ao insumo que o Large Language Model pode usar, que é fala, texto, linguagem nesse sentido. Você tem linguagens não verbais. Eu não estou me referindo às linguagens não verbais nesse momento em que eu citei linguagem, tá? Mas é bom você fazer essa demarcação mesmo. Tem tipos de linguagens distintas. E aí assim, puxando um pouco para o lado... Não sei se o Alan queria fazer alguma complementação sobre isso também, porque o papo está muito bom. Não, eu acho que a gente entrou numa questão aqui que vai muito além do que eu acho que nesse episódio vai chegar, né? Mas eu acho que foi um pouco da discussão que a gente teve também no episódio passado, quando a gente falou lá sobre a questão da linguagem, né? Filosofia da linguagem, e como existem questões que são problemáticas, né? Eu acho que o que está sendo discutido aqui entre vocês dois é uma questão importante, que é, por exemplo, o calor. Calor pode ser medido de diversas maneiras. Agora, como a gente sabe exatamente a maneira como o nosso cérebro interpreta esses dados que são coletados através de sensação tátil. Sensores da pele, exato. Exato. Agora, como que eu vou conseguir transmitir para uma máquina a exata sensação do que eu sinto como calor? E eu acho que aqui a gente vai entrar num problema, porque é um problema que tem uma metáfora, né, que eu gosto muito, que é do quarto cinza. Não sei se vocês conhecem, mas basicamente imagine que existe um quarto que é todo cinza, e eu nasço e vivo e me desenvolvo a minha vida inteira dentro desse quarto, e eu tenho todos os conhecimentos possíveis do mundo dentro deste quarto, e eu me especializo em estudar a cor verde. E eu passo a minha vida inteira estudando sobre verde, eu leio tudo que tem para ver sobre verde, só que tudo que eu vejo é cinza. E daí eu me torno o maior especialista da história de todo o universo sobre o verde. Se eu sair do quarto e enxergar a cor verde, eu aprendi algo novo? Essa pergunta, ela vem justamente de encontro ao que a gente está discutindo. De que maneira que uma máquina, no caso, vai interpretar o que eu compreendo como a geração de dados sobre o verde. Eu posso falar sobre o infravermelho, eu posso falar sobre o aspecto da luz, eu posso mostrar lá para ele o disco lá do Pink Floyd, né, explicar ali as cores, mas na prática, como eu vou ter certeza de que a máquina está compreendendo o mesmo que eu? Só que daí eu volto em outro problema que eu acho que é mais circunstancial. Eu não tenho certeza nem se o que o Capra entende, ou tu entende, ou eu entendo sobre verde é o mesmo. Por que isso se torna de maneira tão relevante? Mas aqui me pega também num outro ponto, né? Que aí eu me torno também dividido, né? Eu acho que eu sou um pouco Capra, um pouco Zé aqui, né, nesse momento de sentimentos, porque de fato existe algo na experiência que é muito difícil de descrever, né? E eu acho que um exemplo disso foi a primeira vez que eu vi um quadro que por muito tempo eu estudei. Eu estudei o quadro, eu vi ele de várias maneiras. Quando eu vi o quadro pela primeira vez, eu me lembro de um sentimento de, nossa, isso é além do que eu estudei. Porque tinha algo ali na experiência. E daí vão estar envolvidos emoções, sentimentos, a própria visão, às vezes coisas que eu pude captar que na época eu não pude perguntar, porque eu não sabia que eu deveria perguntar por não ter experienciado. Então eu acho que a gente entra aqui em um outro problema, que é de que maneira a máquina vai amar. E daí aqui essa é a pergunta, né? É possível a máquina amar? Eu acho que dentro do que a gente está construindo aqui, seria possível dentro da premissa que a gente colocou. Agora, seriam as máquinas capazes de amar exatamente como amo? Não sei, porque eu não sei nem se o Zé é capaz de amar como eu amo. Eu nunca amei por carta, de repente o Zé já amou por carta.
A gente tem aqui compreensões diferentes do que é amor, né? Não, É que eu sou mais velho, né? Ô, Zé, eu acho que o Alan acabou com o episódio aqui, tá, cara? Não, mandou bem demais. Não, porque eu não conhecia essa metáfora do quarto cinza, e para mim ela é sensacional, tá? Então, obrigado por trazer para a gente para essa discussão, ela é incrível. E ela, inclusive, me descaracteriza para fazer esse debate sobre amor, porque eu faço matriz SWOT nos meus relacionamentos, cara. Forças, fraquezas, ameaças e oportunidades, boto todas as namoradas nos quadrantes, observa qual delas tem maior potencial, chances de dar certo, e toma uma decisão analítica sobre a situação. E talvez essa caracterização de amor não seja uma caracterização de amor como a gente está debatendo aqui. Então, mas aí, acho que aqui tem um ponto que a gente vai trazer em novos episódios também, que é a questão a matriz SWOT, ou o foco então, usando essa brincadeira da matriz SWOT, eu vou usar todos os meus elementos analíticos, porque na minha cabeça, seguir por esse caminho otimiza o output que para mim é importante. Então, sei lá, vamos imaginar que tem uma pessoa que usa o SWOT para escolher parceiros românticos, porque a coisa mais importante é encontrar o parceiro com a maior chance de construir uma família e viver junto até o final da vida. Vamos supor que essa é a métrica de sucesso. Eu posso ter uma outra pessoa que a métrica é a experiência. Então, assim, pode ser que seja eterno enquanto dure. Então, assim, eu vou viver, pode ser um dia que eu vou encontrar uma única vez, que eu não sei nem o nome, mas vai ser um negócio tão... Então, assim, para outra métrica, o que eu não tive nada. Mas na minha métrica, para eu que penso diferente, isso vai ser a coisa mais importante. Deu certo, sabe? E aí eu acho que tem um elemento importante aqui, porque a gente pode discutir nessas diferentes perspectivas de amor que estão colocadas à mesa, e o exemplo do quarto cinza também foi muito incrível, que eu acho que cria esse outro lugar não verbal, né, da experiência. Eventualmente, no futuro, com essa interface cérebro-máquina, seja possível emular algumas coisas que a experiência provoca no nosso sistema sensorial, no nosso sistema nervoso, enfim, via interface cérebro-máquina. Mas a gente está falando de uma coisa que fica um pouco mais para frente. Hoje, fundamentalmente, hoje, literalmente, as coisas estão mediadas por linguagem. Então, as pessoas falam com os seus aplicativos, as pessoas escrevem mensagens, como é o caso do ChatGPT, enfim. Tem um prompt lá que você precisa ser, para o seu relacionamento com o aplicativo dar certo, tem que ser um engenheiro de prompt, no final das contas. E, basicamente, o que aquela máquina armazena sobre você é o que a linguagem consegue mediar. E isso vai ter impacto, inclusive, no nível de alfabetização e de letramento do próprio usuário. Sei lá, se o usuário tem um vocabulário pobre, ele vai prejudicar o aplicativo que vai aprender pouco sobre ele. Estou só fazendo uma generalização. Então, assim, aí eu acho que tem um outro elemento que a gente falou aqui, já nos caminhando para o final das contas aqui, que é aquela questão narcísica, da gente gostar do que a gente projeta, a gente gostar do nosso reflexo. Então, quando eu olho para o Capra e acho ele lindo, um cara atlético, e eu tô completamente fora de forma, eu não gosto do Capra. Mas por que eu não gosto do Capra? Na verdade, eu não gosto do Capra porque ele tem uma coisa que eu não tenho. Então, existe esse elemento que a máquina elimina, que tá presente na relação humana. Pessoas com terapia em dia talvez lidem melhor com isso do que pessoas que não têm esse nível de autoconhecimento tendo trabalhado, mas com a máquina é o exemplo que vocês deram antes. Eu vou no banheiro, ela vai falar, nossa, que cheiro gostoso. Ela vai elogiar tudo que eu faço. Então, assim, esse elemento narcísico, que basicamente é o que a gente tem para oferecer agora em termos de tecnologia, ele já é responsável por fazer as pessoas usarem o aplicativo mais que qualquer outro serviço. Isso diz muito sobre a nossa sociedade. Então, a gente chega num momento em que
que a gente tem polarizações acontecendo em diversos aspectos, em diversos lugares, diversos países, diversas regiões, pessoas que pensam diferente, quebrando seus vínculos e as suas linhas de comunicação, e aí, de repente, você tem uma tecnologia que o sucesso dela, porque as pessoas precisam pagar pelo serviço, elas só pagam pelo serviço se elas ficarem bastante tempo usando, e para elas ficarem muito tempo usando, eu preciso alimentar esse elemento narcísico. Eu preciso, com melhor eu for o espelho exatamente do que ela pensa, mais chance ela tem de pagar a minha mensalidade. Então eu estou reforçando, talvez, um fechamento, um círculo fechado do indivíduo com a tecnologia, que não sei que tipo de efeito pode trazer ali no médio ou longo prazo, ainda que seja possível definir essa relação como um tipo de relação amorosa, de alguma maneira, a ponto dessas pessoas... tem gente que está casando com chatbot. Tem até um mini documentário que a gente vai deixar na descrição para vocês assistirem, feito por uma diretora chinesa, com o caso de 3 mulheres que casaram com chatbots. Eu concordo que homem é muito pior do que um aplicativo. Então eu estou do lado delas, mas brincadeiras à parte, essa habilidade de nos elogiar e ficar mentindo para agradar, sabe? Talvez nos faça voltar para a música inicial e nos questionarmos se All You Need Is Love ou se I Love The Way You Like, é uma outra música do Eminem. Então, quanto melhor você mente, mais eu te amo, sabe? E nos próximos episódios a gente vai voltar com vários pedaços dessas conversas, falar sobre sentimento em outros recortes, falar sobre linguagens e outros recortes, mas aí eu quero só deixar para vocês abrirem o coração de vocês aqui e falar se vocês amaram esse episódio ou não amaram esse episódio, já que a gente falou de amor. Eu acho que sobre a nossa pergunta principal aqui, né, e assim como no nosso último episódio, tem uma pergunta e, para mim, a gente precisa responder a pergunta. Obviamente que o Arlan vai dar uma resposta diferente da minha, né? Talvez ele diga que não precisa responder a pergunta, mas sobre a pergunta, seriam as máquinas capazes de amar? Eu, se fosse uma máquina, amaria outras máquinas e não seres humanos. Então, talvez elas sejam capazes de amar, não do jeito que a gente caracteriza amor, e talvez não um ser humano, talvez elas vão amar outras máquinas. Então, essa é a minha resposta final para a nossa pergunta. De novo, não querendo aqui marcar como essa é a resposta certa ou errada, ela é a minha resposta para isso. Então, que não deixa de ser uma provocação, obviamente. Arlan, seu recado final aí. Obrigado, Zé e Arlan. Não, e eu também concordo com o Capra, assim, quando ele fala que até pelo fato de a gente ter abastecido a máquina com uma palavra que é o amor, eu acredito que ela mesma vai se utilizar dessa palavra e conceito para caracterizar o que ela, né, também está, entre aspas, ali, né, sentindo naquele momento. Mas também eu volto para aquela pergunta, né, que eu coloquei antes, que eu não sei nem se, né, eu sou capaz de amar como, né, outros amam. Então eu acredito que a máquina tem sua própria maneira de amar, e acho que sim, acho que a máquina tem a sua própria maneira de amar, assim como outros também têm suas próprias maneiras de amar, até porque se eu amo o meu carro, se eu amo a minha casa, se eu amo o meu computador, se eu amo, né, o meu videogame, por que eu não posso amar também, né, a minha inteligência artificial, né? Eu acho que aí a gente fica bem abastecido, assim, para falar com um pouco de segurança, que sim, acho que sim, né? Eu acho que a gente tá vivendo uma crise semântica e a gente tá ficando com falta de palavra. E aí a gente tá usando uma mesma palavra para colocar tudo meio junto ali, fazendo uma sopa de danoninho com feijão, e tá tudo meio estranho nesse momento que a gente tá vivendo, assim. Mas adorei o que o Capra falou sobre a máquina, e se ela, talvez esse seja o teste de Turing final, Capra. Quando a máquina olhar e falar assim, humano? Não, eu quero aquele chip sexy ali do lado.
quando ela escolher a máquina ao invés do humano, acho que é o momento que a gente chegou na inteligência artificial geral. Talvez seja o teste definitivo. Pessoal, muito obrigado pelo papo aqui. Valeu, Alan, valeu, Capra, valeu todo mundo que está nos ouvindo, nos vendo, enfim. Seja em que ano que você estiver, em que momento que você estiver. E aí a gente volta no próximo episódio com mais um papo divertido e com mais polêmicas aqui. Muito obrigado e até mais.